Grandes Doutrinas Bíblicas, volume 2, capítulo 14, tema: Fé Salvadora. Havendo focalizado a grande doutrina bíblica do arrependimento, estamos agora prontos para focalizar aquela doutrina correspondente à fé. Esse tema particular é um dos que lemos sobejamente por toda a Bíblia. Presumo que se fala mais sobre a fé na Bíblia do que sobre qualquer outra coisa, porque a fé é aquilo por meio do qual todas as bênçãos da salvação finalmente nos chegam. Somos salvos pela fé, somos santificados pela fé, andamos pela fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4 e assim por diante. Todas essas bênçãos nos vêm através da mediação da fé, de modo que essa é claramente uma questão sobre a qual devemos estar plenamente convictos em nossas mentes. Além do mais, ao lerem a história da igreja ao longo dos séculos, vocês descobrirão que sempre houve muita disputa em torno da fé, e obviamente porque, uma vez sendo ela por demais central, o inimigo, o diabo, se sente mais apto para atacar aquilo do que em relação a qualquer outro artigo da verdade, e realmente ele tem assim procedido. Aliás, a grande reforma protestante, em certo sentido, outra coisa não foi senão a redescoberta e a redefinição dessa grande doutrina da fé. Entretanto, convém que façamos referência tão somente aos grandes princípios centrais em conexão com esta doutrina. Poderíamos despender de uma grande porção de nosso tempo nela, mas teríamos muita área a percorrer e, portanto, consideraremos apenas os aspectos mais salientes. A fé é um instrumento ou o canal pelo qual toda a salvação que se encontra em Cristo Jesus passa para nós e é apropriada por nós. É aquilo que nos liga à plenitude que habita em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a fé em sua essência. Ora, ao lerem sua Bíblia, vocês descobrirão que a palavra fé é usada para cobrir uma série de diferentes termos, os quais têm diversas conotações. Estamos nos restringindo neste estudo a um só, e esse é a fé salvadora. Mas faremos uma breve pausa para lhe mostrar dois outros usos da palavra fé. Em 1 Coríntios capítulo 2, vocês encontrarão uma lista dos dons espirituais, dons de milagres, dons de cura, etc. E entre eles está o dom da fé. Fé ali, obviamente, não significa fé salvadora, porquanto todo o argumento do apóstolo nesse capítulo é que os cristãos não possuem todos esses dons do Espírito. Alguns têm um dom, outros têm outro. Assim, pois, aquele dom não poderia ser a fé salvadora, porquanto essa todo cristão possui. Ao contrário, em 1 Coríntios capítulo 12, a fé refere-se à habilidade especial que Deus, através do Espírito Santo, concede a certas pessoas para que vivam uma vida de inteira dependência dele. O tipo de dom que George Miller ou Hudson Taylor possuía, a fim de poder exercer seu ministério específico. George Miller, deveras, é às vezes conhecido como o homem que cria em Deus. Noutros termos, ele possuía de uma forma excepcional o dom espiritual da fé. Outro uso da palavra fé encontra-se na lista do fruto do Espírito, apresentada em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. A versão autorizada tem: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé,
Essas, porém, não é uma boa tradução, visto que fé ali realmente significa fidelidade. Não pode significar fé salvadora, fé salvífica, porquanto essa não é um dos frutos do Espírito. Geralmente vocês podem perceber que o contexto fará o significado plenamente claro, se tão somente lhe prestarem atenção. E assim, voltando à fé salvadora. O que é fé? Ora, primeiramente, devemos responder a essa pergunta em termos gerais, e aqui começaríamos com uma negativa. Devemos enfatizar o fato de que ela não é algo natural. Às vezes, certas pessoas nulas colocam nestes termos, ou seja, dizem: fé é uma faculdade natural que toda pessoa possui. Vocês estão sempre exercendo fé em sua vida. Você não poderia viver um só dia sem proceder assim. Então usam as seguintes ilustrações. Vocês viajam de trem de Londres a Brighton e imediatamente se veem exercendo fé. Na máquina se encontra um maquinista e na estrada estão os trilhos, os dormentes, os parafusos, as porcas, etc. Ou dizem, uma pessoa viaja no avião. Ora, ela está exercendo fé. Naturalmente, divirjo totalmente de tal argumento e creio ser muito importante que todos discordemos dele. Para começar, de forma alguma chamaria tal coisa de fé, visto que sentar nesse trem e viajar de Londres a Brighton não é um exercício de fé. Estamos simplesmente fazendo algo com base na lei da probabilidade matemática. Essa é uma distinção vital. O que estamos dizendo a nós mesmos, consciente ou inconscientemente, é o seguinte: as chances são que este trem irá daqui para Brighton sem qualquer acidente. Sei que há acidentes ferroviários ocasionais, mas eles não acontecem todos os dias. A lei da probabilidade matemática me diz que provavelmente esse trem me levará, sem qualquer acidente, a Brighton. Ora, isso não é fé em qualquer sentido. Ou colocando de outra forma, ao sentarmos nesse trem, estamos agindo com base na experiência geral de homens e mulheres que viajam de trens. Vemos outros fazendo a mesma coisa e sabemos que eles o fazem todos os dias. A experiência nos ensina que, de um modo geral, é seguro fazer uma viagem de trem. Podemos dizer que estamos agindo de acordo com um argumento que tem por base a observação geral de certos fatos. Digo, porém, que isso não é fé, de modo algum, no sentido bíblico. E é muito importante que compreendamos essa verdade, porque às vezes se apela da seguinte forma: ora, se vocês confiam no trem e no maquinista, por que não confiar no Senhor Jesus Cristo? Vocês terão simplesmente que aplicar essa faculdade que usam todos os dias à questão de sua salvação e serão salvos. Por que não agem assim? Bem, a resposta é que vocês não podem fazê-lo. E essa é a razão. Vocês podem ver porque há uma diferença essencial entre uma coisa e outra. Ao contrário, a fé descrita na Bíblia é algo único. Vocês a veem de forma perfeita em Abraão e no nascimento de Isaac. Charles Wesley faz essa história ecoar em um de seus hinos. Diz ele: fé em teu poder, tu vês que eu tenho, porque concedeste a mim esta fé. Fé não é uma faculdade natural que ele sempre possuíra. Foi Deus quem a deu a ele. Almas mortas, tu chamas de seus túmulos, e do nada falas aos mundos. E uma vez mais, ao esperar contra toda esperança humana, em minha própria desesperança, creio. Vocês não entram num trem dessa forma. Entram? Vocês não estão esperando contra a esperança de que chegarão em Brighton. Claro que não. Muito ao contrário. Quando Abraão creu em Deus, ficou esperando contra a esperança. Ele não se baseou na lei da probabilidade matemática. Ele tinha 99 anos e Sara 90. Toda a experiência humana era contra tal esperança. A lei da probabilidade matemática estava totalmente contra ela. As observações da vida, da razão, todas estavam contra ela. Abraão esperava contra a esperança, no entanto, ele se tornou o pai dos fiéis. Ora, essa é a fé bíblica. Como errôneo é, pois, imaginar a fé, descrevê-la
e pedir às pessoas que a exerçam como se ela fosse alguma espécie de faculdade natural que todos possuímos. Nós não a possuímos. Charles Wesley o expressa perfeitamente quando nos diz que ela é algo operado por Deus. Isso me conduz ao meu segundo ponto. Qual é a origem da fé? Eis a resposta. Ela é dom de Deus. Além disso, vocês percebem a importância de considerar doutrinas na ordem correta. Quão importante é que tenhamos estudado a regeneração e assim por diante, antes de nos aproximarmos da fé. Isso é também dom de Deus. Aqui, porém, chegamos a um ponto controvertido. Tome a afirmação em Efésios 2, verso 8. Porque, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ora, a questão toda é, o que significa o termo isso? Ele se refere a quê? Àqueles que nos fariam crer que ele se refere à salvação. Seguramente, porém, não é possível que eu seja. Se porventura o fosse, então Paulo estaria sendo repeticioso. Ele já havia dito, pela graça sois salvos, e ele prossegue afirmando isso em todo o parágrafo. De modo que, se ele o repetisse novamente aqui, com que propósito faria? Não. Com o termo isso, ele está fazendo referência à fé, não à salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso. A fé também. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Sim, a fé é dom de Deus, e isso, naturalmente, pode ser facilmente provado à luz das doutrinas anteriores às quais já consideramos. Pense novamente em 1 Coríntios capítulo 2 e em tudo o que já vimos acerca do homem natural, para quem as coisas de Deus não passam de loucura. Verso 14, bem como Romanos capítulo 8, onde a mente carnal é descrita como sendo inimizade contra Deus. Verso 7. Uma pessoa como essa não pode exercer fé, segundo já vimos. Noutras palavras, a semente da fé colocada em nós na regeneração será convertida em ação pela vocação eficaz. Ou, com o fim de provar o mesmo ponto partindo de um ângulo diferente, focalizemo-lo assim. A fé, afinal de contas, é governada pelo que chamamos nossa disposição. É a nossa disposição fundamental que determina se temos fé ou não. O autor da Epístola aos Hebreus fala acerca de um perverso coração de incredulidade. Hebreus 3, verso 12. É isso aí. Fé não é somente uma questão intelectual, como veremos. Ela é nossa disposição. Se possuímos um coração perverso, então seremos incrédulos. Se temos ou não fé, isso é determinado pela nossa disposição fundamental. Ou, mais uma vez, o nosso Senhor Jesus Cristo diz: como podeis crer? Vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? João 5,44. Vós não podeis crer, diz, com efeito, nosso Senhor, porque toda a vossa disposição é má. Vós estáis buscando honra uns dos outros, enquanto estiveres agindo assim, jamais tereis fé e jamais crereis. Como podeis crer? E então ele o reitera: porque se não me credes? João 8,44. Novamente a mesma coisa. Era a sua disposição que estava errada. Noutras palavras, enfim, esta é uma questão moral. É algo que envolve todo o ser moral. Por isso devemos desistir de pensar na fé como uma espécie de faculdade natural que pode volver-se na direção de Deus. Ao contrário, ela é dom de Deus. Portanto, como precisamente ela vem à existência? O que a gera? Aqui está outro ponto importantíssimo, e a resposta é que ela é gerada pelas Escrituras, pela Palavra de Deus. É por meio da verdade que ela é trazida à existência. Ora, existem findáveis provas desse fato. Tomem, por exemplo, a grande comissão que nosso Senhor outorgou a seus discípulos após sua ressurreição, justamente quando ele se despedia deles. Disse ele: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. Discipulá-las, se vocês preferirem, é a mesma coisa. Dar-lhes a informação,
pregar-lhes a palavra, proclamar a verdade diante delas. Tome igualmente a comissão outorgada a Paulo na estrada de Damasco. Nosso Senhor informou que o chamava e que o estava enviando ao povo e aos gentios. Para quê? Para abrir seus olhos, Atos 26, 18. Ele tinha que ensiná-los. Ele tinha que mostrar-lhes que eram escravos de Satanás e o terrível destino que os aguardava. Provavelmente, porém, a passagem clássica sobre o assunto seja Romanos capítulo 10, versículos 10 a 17, onde Paulo escreve acerca da pregação do Evangelho e como é que as pessoas creem. E aqui está a conclusão. Logo, a fé pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Essa é a forma pela qual a fé vem à existência e entra em operação. Ela é gerada pela palavra de Deus, pela verdade, pelo Evangelho, pela mensagem pregada. É por isso que Paulo exorta Timóteo: prega a palavra. 2 Timóteo 4, verso 2. Tiago 1,18 nos lembra do mesmo fato. Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. E o mesmo se dá por toda parte. Do princípio ao fim das Escrituras, é sempre pela palavra. Isso nos permite prosseguir formulando outra pergunta muitíssimo importante. Quais são os elementos na fé? Ou em que ela consiste? Cessamos agora de focalizar a fé em termos gerais e começamos a analisá-la em termos particulares. A primeira coisa, obviamente, conforme essas citações já estabeleceram, é que ela inclui convicção. Não se pode ter fé sem crer. A própria palavra tem esse sentido. Significa um assentimento à verdade, um assentimento à palavra de Deus que está sendo posta diante de nós. Sim, mas note que em Hebreus capítulo 11, crença não é um assentimento vago, geral, superficial. No versículo 13 se usa a palavra persuadido, palavra que se revela muito importante, visto que realça o ponto. Todas essas pessoas, o escritor nos diz, morreram na fé, sem ter alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe. Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Estavam convencidas dessas coisas. Portanto, quando dizemos que a fé significa crença, não significa apenas uma consciência da verdade ou um assentimento à verdade, mas uma firme convicção. Somos convencidos, somos persuadidos. Sim, mas fé não para aí. E este é um ponto importantíssimo, porquanto há certas pessoas que definiriam fé simplesmente no sentido de dar sentimento à verdade. Evidentemente, tudo isso é da mais vital importância em toda a questão da evangelização. Quando uma pessoa vai a uma sala de orientação, geralmente, lhe são passadas certas informações, e lhe é feita a pergunta: você crê nisso? Sim, responde, e então recebe a confirmação: muito bem, você está salvo. Assentimento à verdade é considerado por alguns como sendo a totalidade da fé, mas não é. A fé inclui também um elemento de confiança, uma prontidão para entregar-se a ela. Volvamos nossos olhos uma vez mais para Hebreus 11:13. Todos esses morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado, de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Na fé há inevitavelmente um elemento de confiança e, às vezes, suscitam-se problemas na vida espiritual só porque as pessoas se detiveram no elemento crença e não compreenderam a vital importância da confiança. No entanto, ela faz parte da fé. Aliás, devemos dar um passo além. Fé inclui também o elemento de entrega. Vocês não só creem nessas coisas e confiam nelas, vocês se entregam. Eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ou, como Romanos capítulo 10 o expressa, eles invocam a Deus. Creem tanto, confiam tanto, que invocam a Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Romanos 10, versos 13 e 14. O crer nos leva à invocação a Deus, a confiança em Deus, a total entrega de si mesmo a Ele.
Ora, é muito importante traçar essa distinção, porquanto existe aquilo que é apenas assentimento intelectual, a verdade. E isso não é fé. Às vezes também se chama fé histórica. Infelizmente, tenho conhecido pessoas que se encontram nessa posição. Para ser inteiramente honesto, não estou certo quanto a mim mesmo se uma vez não estive na posição de equivocar fé histórica com a fé genuína. Fé histórica significa que, talvez em virtude de terem sido educados numa atmosfera religiosa e sempre instruídos na Bíblia, quando os jovens frequentaram a escola dominical ou algumas classes, talvez por causa de tudo isso, vocês aceitaram o cristianismo intelectualmente. Não somente isso, mas vocês percebem que ela é coesiva. Vocês percebem que ela é a única explicação razoável da vida e assim por diante. E então vocês a aceitam intelectualmente como um sistema de verdades. Mas ela não seria fé se parasse aí, porque é possível que pessoas façam tudo isso e não se confiam nem se entregam a ela totalmente. Tem havido homens e mulheres, infelizmente, que têm sido peritos na Bíblia, mas cujas vidas têm demonstrado muito claramente que jamais confiaram em Cristo. Possuem a forma de piedade enquanto se mantêm, negando-lhe o poder, 2 Timóteo 3, verso 5. A história da igreja, infelizmente, está entremeada de exemplos disso. Pessoas que têm aceito a fé intelectualmente, mas cujos corações jamais se comprometeram, de fato, jamais se comoveram. Elas jamais se entregaram. Por isso devemos ser muito prudentes, para não suceder que aquilo que chamamos fé seja simplesmente uma espécie de fé histórica. Ora, existe uma antiga ilustração, e eu a reitero por não conhecer outra melhor. É uma história que é contada para nos mostrar a diferença entre assentimento intelectual a uma proposição e fé. E ela fala de um homem que podia andar de costas e transpor um redemoinho numa prancha. Ele não somente fazia isso sozinho, mas também segurava um carrinho de mão e o rodava para trás e para frente. Ora, havia um garotinho em pé perto do barranco do rio. E o homem lhe perguntou: "Você acredita que eu posso ir e voltar a salvo sem cair?" "Sim", disse o garotinho. "Muito bem", respondeu o homem. "Pule dentro." "Oh, não", disse o garoto. É isso aí. É uma simples história, mas que ilustra a verdade até certo ponto. Na fé, há algo além do consentimento intelectual, a confiança, a entrega. Fé não é meramente uma questão de crença. O que, pois, existe em mim que entra em operação em minha fé? Essa, uma vez mais, é uma pergunta muito importante por causa do problema da fé histórica e também por causa do que a própria Bíblia, como já vimos, descreve como fé temporária. A semente é lançada e germina imediatamente, mas logo morre porque não tem raízes. Da mesma forma, há pessoas que ouvem a palavra e creem nela com alegria, mas não têm raiz e murcham logo depois. E há também aquelas pessoas que são descritas em Hebreus, capítulo 6, aquelas com fé temporária. Portanto, é muito importante perguntar o que existe em nós que é envolvido na fé. E a resposta, como já demonstrei, é que ela envolve a pessoa toda, a mente, o coração e a vontade. Portanto, a fé não é alguma espécie de crença intelectual que vocês carregam consigo numa mochila. Não é algo que vocês manipulam, põem e dispõem quando quiserem, mas é algo que se assenhoreia de todo o ser de vocês. Há dois grandes textos sobre isso. O primeiro é novamente Romanos 6,17. Mas graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. A mente, portanto, vem e deve vir em primeiro lugar. Se é a verdade que gera a fé, então ela deve dirigir-se, antes de tudo, à mente. Ora, os católicos romanos contestam esse fato. Dizem que os cristãos comuns não entendem a fé e a verdade em que creem. Somente a igreja pode fazer isso. Portanto, dizem tudo o que as pessoas devem fazer para se tornarem cristãs.
é confiar-se à igreja. Sua mente, como tal, não é envolvida. Vejam, pois, a importância das definições. Ao contrário dos católicos romanos, devemos asseverar que a mente é envolvida. Sim, mas houve também um homem chamado Sanderman, que provocou grande devastação na igreja no fim do século XVIII e no começo do XIX. Ele ainda conta com alguns seguidores, mas, lamentavelmente, há muitos outros sandermanianos inconscientemente. Ele ensinou que a fé só atinge o intelecto de uma pessoa, nada mais que isso, e ele usou de Romanos 10, verso 9. Ele disse que tudo o que temos a dizer é sim, eu creio nessas coisas, e então tudo fica bem. Sua simples declaração os salva, porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. Esse foi o seu ensino, e persuadiu a muitos de que ele estava certo. Mas o resultado foi que não se preocuparam um mínimo com suas emoções, ou com seu coração, ou com sua vontade. Era tudo uma simples questão de intelecto, e muitos foram capturados e levados à escravidão por essa doutrina. Por isso, ao contrário de Sanderman, dizemos, sim, a fé é algo que envolve a mente e o intelecto, mas ela não para aí. Ela deve envolver também o coração. Aqui me volto para o apóstolo Pedro, e assim para vós, os que credes, é a preciosidade. 1 Pedro 2, verso 7. Notem-o assim. Portanto, vocês não podem crer nele sem que sejam movidos por ele. Não há o menor valor no que vocês chamam fé, a menos que ela conduza ao amor. Se você não ama o Senhor Jesus Cristo, então não possui nada senão um assentimento intelectual, uma proposição concernente a Ele. Sigam, como a noite segue o dia. É o que diz Pedro, na verdade, pois se realmente crerem nele, ele será precioso para vocês e vocês para ele. Suas afeições devem estar comprometidas. Vocês podem ficar surpresos por eu dizer isso. Há tantas pessoas que se gloriam no fato de não haver muita emoção em sua evangelização. No entanto, deve haver emoção na evangelização. Não só deve haver emoção, mas se não houver emoção, alguma coisa está errada. Seu coração deve ser comovido e vocês não devem vir sem lágrimas de arrependimento e de alegria. Se sua fé não leva à comoção, então ela não é fé. É nosso dever denunciar sempre o emocionalismo, mas que Deus não permita que descartemos a emoção. E, por sua vez, a vontade é comprometida. A fé sem obras é morta. E não há qualquer dúvida sobre esse fato. Não adianta nos dizerem que creem no Senhor Jesus Cristo enquanto ainda vivem uma vida mundana. Isso é no que resume. Não estou interessado nas experiências que as pessoas podem apresentar, caso sejam ainda mundanas. Não há valor algum em sua reivindicação de terem fé, de terem crença. Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2,26. Vós que amais ao Senhor, diz o salmista, aborrecei o mal. Salmo 97,10. Vocês não podem amar o Senhor sem odiar o mal. Tal coisa é inevitável. Vocês o abandonam. Vocês lhe viram as costas. Olhem para Davi no Salmo 51 e 139. Vejam-no por toda parte na Bíblia. Leve em conta também essas pessoas no capítulo 11 de Hebreus. Abraão, ao ouvir a palavra de Deus dirigida a ele, creu e deixou seu país, ainda que não soubesse aonde estava indo. A fé age. A vontade está sempre envolvida. E se sua vontade não estiver envolvida, então não há sentido algum em dizer, sim, eu creio nisso, eu o aceitei. Noutras palavras, o que necessita ser enfatizado hoje é que a fé não é uma espécie de crendice. Aí jaz um grande perigo, porquanto na crendice o coração não está envolvido e a vontade não está comprometida. Na fé, porém, eu reitero que a pessoa inteira está comprometida. Cristo salva o homem todo ou a mulher toda, e nenhuma parte é excluída. E assim vocês percebem que, correspondendo à crença, à confiança e à entrega, estão o intelecto, o coração e a vontade.
Essa, pois, é nossa definição essencial de fé. Mas certos ainda existem problemas e devemos tratar deles em razão de serem tão a miúde, suscitados em discussões e as pessoas com muita frequência fazem perguntas sobre eles. Em primeiro lugar, qual é a relação entre fé e razão? A melhor resposta que posso apresentar é que a fé não é uma questão de razão. Algumas pessoas ensinam que sim. Dizem que, se os homens e as mulheres tão somente usassem suas mentes, eles se veriam constrangidos a se tornarem cristãos, arrazoando eles, podem colocar-se dentro do cristianismo. Tal coisa, porém, é totalmente antibíblica. Não são capazes de fazer isso, porquanto a razão do homem ou da mulher natural é também razão decaída. Não somente isso. Há elementos sobrenaturais e miraculosos na fé aos quais a razão não pode alcançar. Portanto, a fé genuína não é inteiramente uma questão de razão. Aliás, tenho que citar-lhes a declaração do grande Blaise Pascal, provavelmente o maior matemático que o mundo já conheceu e que experimentou uma conversão evangélica. Ele disse que a suprema façanha da razão é nos ensinar que existe um ponto final para a razão. Então, o que dizer da fé e da razão? Bem, fé não é meramente razão. Em contrapartida, porém, tampouco é ela contrária à razão. Ela não é desarrazoada. Ela não é irracional. Essa é a acusação lançada contra nós. As pessoas dizem: o que você está ensinando, porém, é uma espécie de irracionalidade. Você afirma que a fé não é uma questão de razão. Pergunto, então, ela é oposta à razão? Não, não é. Ela não é a razão, nem tampouco é contrária à razão. O que ela é, então? É supra-razão. Significa que nossa razão nos conduz ao ponto onde compreendemos que ela não basta. E nesse ponto não temos nada a fazer senão submeter-nos à revelação. E isso é fé. Fé é a aceitação desta revelação. Mais e mais me agrada ponderar sobre a fé nestes termos. Fé significa que deliberadamente me limito a este livro, a Bíblia. Recuso-me a filosofar. Recuso-me a formular certas perguntas. As pessoas estão sempre formulando-as. Querem entender a doutrina da Trindade. Mas vocês não podem entendê-la. Jamais a entenderão. Sua mente e razão não podem apreendê-la. Ela é demasiadamente imensurável. É demasiadamente divina. É demasiadamente eterna. Portanto, vocês a aceitam. Desistem de fazer perguntas. Um dos melhores sinais do real nascimento da fé nas pessoas é que elas desistem de formular certas perguntas. Pense mais na fé dessa forma, se isso os ajuda. Vocês vão à Bíblia à semelhança de uma criancinha e a aceitam, e então começam a descobrir que ela é plenamente racional. A razão não pôde introduzir-nos nela. Uma vez, porém, que se veem nela, então descobrirão que ela é totalmente coerente. Ela é um composto harmonioso e perfeito. Existe uma só mensagem em toda a parte dela. As partes estão todas ali. Todas se ajustam simultaneamente como um perfeito mosaico. Ela é a coisa mais racional deste mundo e, no entanto, a razão jamais os introduzirá nela. A fé nos introduz na Bíblia e então passamos a perceber a racionalidade de toda ela. Pois Cristo não é somente o poder de Deus, Ele é a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:24. E quando nos vemos nela, percebemos que unicamente ela é sabedoria e que tudo mais é injusto e irracional. Se a fé fosse uma questão de razão, então só as pessoas privilegiadas intelectualmente poderiam ser cristãs. Por outro lado, a fé não é irracional, porque, se o fosse, nenhum intelectual poderia tampouco ser cristão. Visto, porém, ser ela o que é, ela nos coloca a todos no mesmo nível. Aceitamos esta revelação e então passamos a entender. Essa é a relação entre fé e razão. O que dizer da relação entre fé e conhecimento? Sim, mais uma vez, esse é um ponto importantíssimo. Permita-me que o coloque como segue.
Deve haver um elemento de conhecimento na fé, visto que a fé vem à existência em decorrência da operação da verdade. Se o primeiro elemento da fé é a crença, e se ela é convicção da verdade, então devemos conhecer o que cremos. Por isso é que Pedro exorta os cristãos desta maneira: antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pede a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3, verso 15. Existe, porém, uma grande diferença entre aprender e compreender. Compreender significa que vocês podem abarcar uma coisa que somente pode entender plenamente, enquanto que aprender significa que a mente está conscientizada. Ora, o elemento de conhecimento na fé consiste não no elemento de compreensão, e sim deve estar necessariamente no elemento de apreensão. Quando as pessoas me procuram e perguntam se são cristãs, se respondem: bem, eu creio, eu tenho fé. Então tenho o direito de perguntar-lhes: o que vocês creem? Vocês sempre têm o direito de perguntar aos cristãos, ou àqueles que alegam ser cristãos, o que eles creem. E o cristão deve ser capaz de responder à pergunta. Segundo Romanos 10, verso 14, o coloca: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E Paulo prossegue apresentando que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Verso 17. Portanto, existe na fé este elemento de conhecimento e de entendimento. É apreensão em vez de compreensão. E essa é a razão por que todas as epístolas insistem em apelar a que cresçamos no conhecimento. Todos os esforços dos escritores eram destinados a fazer com que as pessoas entendessem mais e mais, não simplesmente que sentissem mais e se entretessem mais, mas que crescessem no entendimento da verdade, para que hoje conheçam mais do que conheciam há um ano atrás. Não continua vivendo aquela velha experiência. Eles têm mais entendimento. Ora, pois, talvez alguém pergunte: o que é que devemos entender? O que é que devemos conhecer? Você está afirmando que não somos cristãos, a menos que entendamos toda a gama da fé cristã e a menos que sejamos peritos em cada simples detalhe e em cada doutrina? Você quer dizer que a pessoa que realmente não puder apresentar um abrangente relato de toda a teologia bíblica não é cristã? Como já vimos, não estou dizendo isso. Estou dizendo, porém, que há certas verdades que são absolutamente essenciais e vitais à integridade do Evangelho, à própria existência da fé. Há também outras verdades que, embora não essenciais à integridade do Evangelho, são essenciais à sua simetria e perfeição. Deixe-me explicar o que isso significa. Existe um certo mínimo irreduzível, e devemos contender por ele. Há outras doutrinas, porém, e outros aspectos da fé que não são absolutamente essenciais à salvação, mas são essenciais a uma concepção completa, plena e simétrica da salvação e a expressão dela, para uma fé balanceada e organizada. Noutras palavras, há certas doutrinas que devemos crer, e há outras sobre as quais temos dúvida e sobre as quais pode haver legítima discordância. Quais, pois, são as coisas essenciais? Bem, é preciso crermos em Deus. É preciso crermos acerca do caráter de Deus. Se não cremos que Deus é santo, não somos cristãos. Se não cremos que Deus é justo e reto, então não somos cristãos. Além de crermos no amor de Deus, devemos crer nos demais atributos que já consideramos numa preleção anterior. A revelação bíblica acerca deste Deus santo e justo, que é o juiz do universo, isso é essencial. É igualmente essencial que creamos em nossa condição pecaminosa e perdida. Não estou disposto a argumentar sobre esse fato. Ele é de caráter absoluto. Se não sabemos o que é um pecador, que somos pecadores e que já nos arrependemos, não somos cristãos. Não podemos ser. E não adianta dizermos que cremos no Senhor Jesus Cristo, pois o
O que é crer no Senhor Jesus Cristo se não compreender que Ele é o Salvador e o Redentor, e não há outro? De que, porém, preciso ser salvo? Da culpa do pecado na presença deste Deus Santo. Portanto, preciso estar esclarecido acerca da doutrina do pecado, acerca de meu estado de perdição e de meu desamparo, como também acerca da pessoa e da obra de Cristo. Paulo mesmo apresenta esses elementos essenciais nos versículos introdutórios de 1 Coríntios capítulo 15. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. O quê? Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, versículo 3. Aí está o primeiro elemento, a pessoa dele e o que ele fez, a obra sacerdotal, a obra mediadora, a expiação. Não vou argumentar sobre isso. Sei que sou descrito como sendo muito estreito, mas se as pessoas não percebem que são salvas unicamente pelo sangue de Cristo, então pensem de mim o que quiserem. Não consigo ver como tais pessoas podem ser cristãs. Isso é essencial, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2, verso 2. Paulo anunciou sua morte aos Gálatas. Ela esteve sempre no centro. Este não é um assunto para ser debatido. Isso não pertence à simetria da fé, e sim à integridade da fé, como também alguns aspectos da grande doutrina da pessoa e obra do Espírito Santo, a qual estamos estudando nas preleções atuais. Se vocês não creem na regeneração, se vocês não veem sua absoluta necessidade, então não vejo como podem ter algum direito a considerar-se cristãos. Se não percebem que estão tão perdidos que nada senão o recebimento de nova vida de Deus pode reconciliá-los e conduzi-los ao céu, então está lhes faltando algo, num ponto vital, num ponto que é integral e o qual pertence à própria integridade da fé. Esses, pois, são absolutamente necessários. E diria que vocês têm o direito de insistir que estejam presentes essas doutrinas antes que estejam preparados para dizer a uma pessoa: sim, você tem fé. Fé não é um vago sentimento, não é um vago desejo de receber certas bênçãos de Cristo. Fé é crença neste Evangelho, nesta palavra de Deus, nesta mensagem, nesta verdade que os apóstolos pregaram, a verdade sobre a qual eles escreveram. É uma aceitação e um assentimento a isso. É uma persuasão que se move a fazer algo. Isso é fé. E devo conhecer o que creio, e em quem creio, e o que creio concernente a ele. Esses são os mínimos irreduzíveis, os essenciais indispensáveis, as coisas que pertencem à própria integridade da fé.